Muito bem, gente, e continuando, os jesuítas não eram amigos dos castigos corporais, não os suprimiram de todo, mas alistaram-se decididamente entre os que mais contribuíram para suavizar a disciplina. É mister ter presente os rigores antigos para avaliar o progresso realizado. Era comum naquela época o ditado: letra com sangue entra, né? Imagina, né? A reação começou no século XVI. Erasmo, Montaigne, Rabelais acerraram os seus epigramas contra este regime de Galé. Os jesuítas fizeram mais, acabaram com o orbilianismo, organizando seus colégios com uma disciplina a um tempo forte e paterna. As constituições já haviam enunciado o princípio: na medida do possível, a todos se trate com o espírito de brandura, de paz e da caridade. O ratio studiorum conservou-se fiel e o aplicou com inteligência. Muito bom. Em 1552 escrevia o santo Everaldo Mercuriano: não convém que os professores da companhia castiguem, senão com palavras. E aqui tinha um tal Sebastião Siqueira, corretor, durante 40 anos. Lembrando que o corretor era aquele que era escolhido pelos jesuítas para castigar os alunos fisicamente, que não podia ser jesuíta, nem fazer parte da ordem. Tal Sebastião Siqueira, corretor durante 40 anos, no Colégio de Bragança, que no dia de seu falecimento, a 12 de março de 1694, quiseram os nobres da cidade levá-lo à sepultura, sobre os próprios ombros, em testemunho de gratidão pelos castigos de outrora recebidos. Muito bom. Hoje, acho que não ocorre isso, né? Não tem ninguém agradecido por ter um professor que o disciplinava, ou um inspetor, ou qualquer coisa parecida, né? Aliás, é até crime, né? Não se visava nem ferir, nem humilhar o aluno. Os castigos físicos, porém, sempre ficaram em último recurso. A regra era apelar para os sentimentos mais nobres da honra e da dignidade. Se de fato os métodos punitivos não eram tidos em grande estima, é porque os jesuítas acordavam da honra dos jovens alunos. A emulação constitui, no seu sistema, uma das forças psicológicas mais ativas e eficientes. Emulação, eu fiquei, quando vi pela primeira vez essa palavra, acredito eu, como vocês também, fiquei perplexo, né? E a emulação é a competição entre os alunos, né? Que hoje não se pode mais, né? Hoje não se pode fazer competição entre os alunos, não pode ter aquele que perde, aquele que ganha, que traumatiza, né? Graus de hierarquia militar: todo aluno tinha no campo adverso um émulo rival ou oponente sempre pronto a advertir-lhes os erros e contar, corrigindo-os, uma vitória para a sua bandeira. Sim, na sala de aula, cada aluno tinha o seu émulo, ou o aluno que competia com ele. E esse émulo era quem era o encarregado de corrigir quando cometia erros. E quando acontecia isso, ele ganhava pontos, né? E havia essa competição para ver qual dos dois tirava a melhor nota, e assim por diante. Emulação entre os dois partidos, emulação dentro de cada partido, onde os postos de honra e de comando só eram conquistados e mantidos à custa de provas e merecimentos escolares. Os prêmios eram outro incentivo poderoso à emulação fecunda. Não os inventaram os jesuítas, mas a sua distribuição deram tal realce e esplendor que a elevaram à altura de um dos atos mais importantes e ansiosamente desejados da vida escolar. Sob a presidência de altas autoridades eclesiásticas e civis, na presença das famílias, galardoavam-se
em solenidade de raro brilho, os resultados finais dos esforços do ano. O Ratio traça normas minuciosas relativas aos prêmios, ao seu número, à realização e julgamento dos concursos para apurar o merecimento, à sua distribuição solene. Então, uma coisa muito importante também para os jesuítas era a premiação, sempre dar um prêmio. Aviventados ainda pela mais nobre emulação, floresciam nos colégios as academias. Nelas reuniam-se os col dos estudantes que, por talento, aplicação e piedade, podiam servir a todos de espelho e colher desses trabalhos voluntários os frutos mais copiosos. Os resultados obtidos com este poderoso estímulo da honra foram mais remuneradores. Sabem todos os psicólogos e pedagogos quando atuam mais eficazmente no ânimo dos jovens as dignidades e distinções escolares presentes, no que as utiliza futuras dos conhecimentos adquiridos, apelando para a tendência natural à excelência e à glória. O professor lança mão de um motivo mais nobre do que o medo ao castigo, capaz quando muito de sacudir a preguiça, não porém de acender o entusiasmo. Neste estímulo via Locke o grande segredo da educação, e Lessing, o motivo que leva a alma humana a esforçar-se continuamente para chegar com o trabalho da reflexão pessoal à verdade. A ação estimulante deste sentimento humano não se limita à primeira idade. As vitórias de Alexandre acendiam os brios de César, né? Que era o competidor do Alexandre. Né? Racine aperfeiçoava o seu gênio ombreando com o grande Corneille. Victor Hugo, jovem, escrevia à margem de seus cadernos: quero ser um Chateaubriand. Os próprios santos nele encontram acicates que os aguilhoavam a maior generosidade no serviço de Deus. Cur non poteris, cogite et stae, dizia a si mesmo Agostinho para arrancar a conta de hesitante o sim decisivo da conversão total. A leitura da vida dos santos acorda em Inácio de Loyola as resoluções magnânimas que o levaram aos cimos do heroísmo. A Santa Teresa se afigurava que morreria de ciúme se soubesse que alguém mais do que ela pudesse amar a Deus. Strindberg aponta ainda nos processos empregados pelos padres consequências de um alcance social considerável. Na nobreza que antes só se preocupava com os prazeres da guerra e do amor, conseguiram despertar o fervor e o entusiasmo pela cultura intelectual e pela glória das letras. Os homens da espada pleitearam na Academia Francesa, fundada pouco depois, a honra de se sentar ao lado dos homens da pena. Na burguesia inculcaram a consciência da própria força e revelaram o segredo da vitória. As distinções sociais baseadas unicamente em privilégios do nascimento, a classificação do colégio substituiu uma nova hierarquia, filha do merecimento do trabalho e do valor pessoal. Auxílios de algo para sacudir a indolência apontavam-se como modelos jovens de berço obscuro, mas amigos do trabalho e do estudo. O Duque de Bourbon, neto do grande conde, sentia-se aguilhoado ao cumprimento dos seus deveres de estudante, com o exemplo de um filho de hoteleiro. Descartes, aluno do colégio de La Flèche, prestara mais tarde homenagem a esta invention extremamente bonne. Aqui vamos falar do Bourbon, né? Lembra que foram os Bourbons que acabaram com o colégio dos jesuítas, né? Então eu acredito aqui, né, que o Duque de Bourbon possa ter um papel nisso e a competição possa ter tido um incentivo para isso, né? Os pais, por exemplo, desse nobre ficaram horrorizados em ver que o nobre não alcançava um simples filho de hoteleiro e assim por diante. E vocês sabem como é que são os pais de alunos, né? Quando são poderosos, né? Descartes, e a esta égalité que
les jésuites mantêm entre eles. Isto é, entre os jovens que de todos os cantos da França afluíam seus colégios. Naturalmente, o emprego da emulação foi severamente censurado nos jesuítas. Né? Como é, né? Censurado nos professores hoje em dia. Né? Naturalmente, consideraram-no os jansenistas com sua visão pessimista da natureza humana, essencialmente corrompida. O próprio Pascal confessa que nos colégios que não lançavam mão desse estímulo, esmoreciam os estudos. A glória é um bem, desprende-se naturalmente da virtude como o perfume da flor. Não nos conservam as crônicas da Universidade de Paris, a memória pouco edificante de torneios literários que acabaram em cenas de pugilato? E aí tinha esse lado dos jesuítas para evitar esse tipo de competição onde ia em violência, tá? Assim é ou assim pode ser, prova de que de tudo, ainda do mais nobre sentimento, se pode abusar. Prova ainda de que a emulação não deve ser empregada indiscriminadamente, sem os contrapesos de uma sólida formação moral. Bom sabiam os jesuítas conhecedores do coração humano que, ao estimular os brios dos alunos, sublinhavam a importância de contê-los nos limites da mais exigente moralidade. Sente-se ao aguilhão poderoso, impulsionador das iniciativas fecundas e de invenções benfazejas. Marmontel deixou-nos na sua memória esse retrato de um dos seus émulos, jovem raro, no qual todas as qualidades de inteligência e de alma conspiraram para torná-lo perfeito. E em seguida confessa de si: analisando quanto me é possível o que se passava no meu espírito, posso afirmar com verdade que nesse sentimento de emulação nunca se infiltrou a malignidade da inveja. Não me afligia que no mundo existisse um Almalve. Pedi a Deus que houvesse dois e eu fosse o segundo. Du Dunpanloup, um dos grandes educadores do século XIX, deixou-nos nesta página o resumo de uma longa experiência de magistério. No Seminário Menor de Paris, vi-o condiscípulo e a emulação prepararem naquela juventude numerosa todos os amos dos estudos mais fortes e das virtudes mais sólidas e amáveis. Vi meninos cujos nomes e cuja lembrança me serão sempre caros ao coração. Vi-os exclamarem: não tenho inimigos, tenho rivais e os amo. Essa era a divisa dos seus combates de emulação. Viemos que eram amigos delicados, que se combatiam, venciam e felicitavam por turno. Com prazer se admiravam, queriam, louvavam e aplaudiam mutuamente. Uns não podiam viver sem os outros. Nesta juventude havia emulação nobre e pura, não inveja baixa e odienta. Diferente de hoje, né? Claro, né? Quem se decidiria a percorrer um por um os diferentes processos didáticos indicados no rádio e opor-lhes no título o timbre de viável ou inviável em nossos dias? Quem? Quem poderia fazer o rádio hoje em dia, né? Qual seria o professor que faria? A pedagogia da Companhia de Jesus é, antes de tudo, iluminada por um grande ideal. Mas a mais rica das realidades vivas, glória de Deus é a manifestação das perfeições e excelências divinas, na realização perfeita dos planos da obra criadora e redentora.
Levar o homem ao conhecimento da consecução desse magnífico destino é um tempo salvar o homem e glorificar a Deus. O professor. Outro fator de vital influência na pedagogia do Ratio é essencial à eficiência de qualquer sistema educativo. É a importância decisiva por ele atribuída ao mestre, ao professor, né? Tudo depende do professor, disse o padre João Bonifácio, um dos grandes pedagogos jesuítas dos primeiros tempos. E a sua frase resume o pensamento animador da lei orgânica do ensino dos jesuítas. Em nossos dias repetirá com acerto outro professor eminente da Companhia de Jesus. Não esqueçamos, como muitas vezes se esquece, que nas tentativas intermináveis de reformas pedagógicas que há 30 anos sacodem o nosso ensino secundário, o principal quando se trata de livros, de programas e de métodos é ter bons professores. A situação do mestre-escola do século XVI não era muito risonha. Poxa, só no século XVI? Estamos repetindo, né? É isso. Por motivos econômicos ou por motivos morais, caíram em grande desprestígio. Sem chegar às caricaturas mordazes de Montaigne ou de Rabelais, de Petrarca ou de Justo Lipso, impossível não reconhecer que o professor estava muito abaixo da sua alta e nobre missão. A Companhia de Jesus, para reagir nobre e energicamente contra a ação deprimente do meio, consagrou a formação reabilitadora do mestre o melhor dos seus esforços. A este respeito, escreve Schimberg, fez ela enorme progresso na educação e adiantou-se ao seu século. O próprio Ratio multiplica-lhe as advertências de uma psicologia fina, destinadas a assegurar-lhe o prestígio da autoridade e a eficiência da ação educativa. O professor consagre aos alunos um afeto paterno, mas sem familiaridade. Trate a todos com bondade e justiça. Não despreze a ninguém, nem faça distinção entre rico e pobre. Não seja precipitado em castigar, nem demasiado em inquirir. Dissimule muitos defeitos, mas nem sequer lhe dirija palavra injuriosa ou chame senão pelo nome ou cognome. Onde for misto repreendê-los, faça-o com moderação, e de modo que o repreendido se convença de que não a paixão, mas a necessidade e o amor lhe inspiram as palavras. Já no esboço de 1586 se afirmava que, de ânimo azedo, os professores não se podiam desempenhar as suas obrigações. E por isso a edição definitiva do Ratio impôs ao reitor, como uma das obrigações do seu ofício, manter entre os seus o bom espírito, o entusiasmo e a alacridade. Pois é, esses últimos conselhos são excelentes para o professor de hoje. E o São Tomás, né, era uma pessoa já falecida na época e era muito valorizado. Lembre-se de modo muito especial que as cadeiras de teologia não devem ser promovidos senão os que são bem afeiçoados a Santo Tomás. Os que lhes são adversos ou menos zelosos na doutrina deverão ser afastados do magistério. Muito bom. Os que forem inclinados a novidades ou demasiado livres nas suas opiniões deverão sem hesitações ser afastados do magistério.
Então, eles também não aceitavam ideias diferentes do que eles pregavam. Era aquilo lá e pronto, e acabou, né? Aí temos as regras do reitor, regras do prefeito de estudos, né? Regras comuns a todos os professores das faculdades superiores. Terminada a lição, fique na aula ou perto da aula, ao menos durante um quarto de hora, para que os alunos possam interrogá-lo, para que possa, às vezes, perguntá-los sobre a lição e ainda para repeti-la. Com o auxílio da graça divina, seja diligente e assíduo no cumprimento de todos os seus deveres, zeloso do adiantamento dos alunos, tanto nas lições como nos outros exercícios escolares. Não se mostre mais familiar com um aluno do que com outros, não despreze a ninguém, vele igualmente pelos estudos dos pobres e dos ricos, procure em particular o progresso de cada um dos seus estudantes. Na última classe de regra, não admita rapazes já crescidos nem crianças muito novas, a menos que sejam notavelmente bem dotados, mesmo se os pais os houvessem enviado só para terem uma boa educação. Se um outro, porém, se distinguir notavelmente e mostrar que fará mais progresso na classe superior do que na sua, o que você poderá averiguar pela inspeção da pauta e parecer do professor, não se retenha, mas em qualquer época do ano, mediante exame, seja promovido da primeira classe de gramática, porém, para a de humanidade, por causa da métrica que se explica no segundo semestre. Providencie para que, com a antecedência de 2 ou 3 dias, os professores anunciem a matéria da prova escrita e leiam em todas as classes as normas do exame indicadas no fim desta regra. A prova escrita presida o próprio prefeito de estudos ou substituto que ele designar. Não houver impedimento, distribua entre os examinadores para que se pareça bem, leiam e notem os erros à margem. Deverão ser 3 os examinadores. Por último, se for necessário, exija-se uma explicação breve de um trecho dos livros explanado em aula. Agora, essa aqui é interessante. Como eles lidavam com os incompetentes, né? Os ineptos. Se verificar que alguém é de todo inepto para ser promovido, não se atendam pedidos. Se alguém for apenas apto para, por causa da idade, do tempo passado na mesma classe ou por outro motivo, deve ser promovido. Promova-se com a condição, se nada a isto se opuser, de que no caso em que sua aplicação não corresponda às exigências do mestre, seja de novo enviado à classe inferior. E o seu nome não deverá ser incluído na pauta. Se alguns finalmente forem tão ignorantes que não possam decentemente ser promovidos, e deles nenhum aproveitamento se possa esperar na classe, entenda-se com um reitor para que, avisados delicadamente os pais ou tutores, não continue inutilmente no colégio. Muito bom. Então, aos ineptos que não conseguem aprender, a porta era a serventia da casa, né? Aos nobres se assinalem os lugares mais distintos aos nossos e também a outros religiosos. Desafios entre si não só prescreva com antecedência o método da discussão, mas ainda durante o debate procure com sua presença que tudo proceda com fruto, modéstia e serenidade. Não só nas classes de retórica e humanidade, mas também de gramática se fundam academias.
nos quais em dia certo, segundo as normas fixas indicadas no fim deste livro, se realizam por turnos, preleções e outros exercícios de um bom estudante. Prêmios públicos. Lembre-se a tempo ao superior a distribuição de prêmios e as declamações que então porventura se devem realizar. Nessa distribuição, observe-se as normas que vão indicadas no fim destas regras, e deverão ser lidas em todas as classes antes das provas escritas. Além de prêmios públicos, os professores estimulam em suas aulas os alunos com pequenos prêmios particulares ou outros símbolos de vitória, dados pelo reitor do colégio, e que sejam merecidos por quem venceu o adversário, repetiu ou aprendeu de cor um livro, ou realizou algum outro esforço notável. Censor ou pretor. Segundo o costume de diferentes regiões, nomeie em cada classe um censor público, ou se não soar bem o nome de censor, um decurião-chefe, ou um pretor, para que seja mais respeitado pelos condiscípulos. Deverá ser distinguido com algum privilégio e terá o direito de impor, com a aprovação do mestre, algumas penas menores aos companheiros. Será ainda seu ofício observar se algum discípulo passeia pelo pátio antes do sinal, se entra em outra aula ou deixa a própria aula ou lugar. Leve também ao conhecimento do prefeito os que faltam cada dia. Se alguém que não é estudante entrou na aula, enfim, qualquer falta cometida em aula, na ausência ou em presença do promotor, do professor. Corretor. Nomeie-se um corretor que não seja da companhia. Escogite-se um modo que permita castigá-los por meio de algum estudante ou de maneira conveniente. Os que se recusam à condição sejam afastados do nosso colégio. O aluno para o qual não ficar insuficiente nem as palavras nem a ação do corretor não der esperança de emenda e for de escândalo aos outros, melhor eliminá-lo do colégio do que conservá-lo, onde para ele há pouco proveito e para os outros pode haver prejuízo. Ou seja, hoje em dia o tolerância e vamos aceitar o aluno e assim por diante. O aluno bate em todo mundo e faz problema. Não, vamos aceitar ele e continua porque é direito dele estudar, né? Então, os jesuítas aqui achavam que não. Ele vai lá fazer outra coisa, menos atrapalhar quem está interessado em estudar. E era expulso. Ordem no pátio. Não se tolerem armas, ociosidade, correrias e gritos, nem tampouco se permitam juramentos, agressões por palavras ou fatos, ou o que quer que seja de desonesto ou leviano. Não chamar os alunos nas aulas, nem o próprio prefeito, a não ser raras vezes, chame os alunos das aulas, especialmente durante o tempo de preleção. Afixar publicamente as regras, com o prefeito com quem no momento estiver encarregado da aula, entrega das provas. Terminada a composição, poderá cada um em seu lugar rever, corrigir, aperfeiçoar quanto quiser o que escreveu. Porque uma vez entregue a prova ao prefeito, se depois quiser fazer alguma correção, já lhe não poderá ser restituída.